O Jeep Compass do longa duração você já conhece, mas o tempo passou muito rápido e ele já cumpriu metade do nosso teste de 100 mil quilômetros. E agora o que eu tenho para contar para vocês é muito sobre o consumo elevado de óleo do motor, um barulho irritante que os pneus estão fazendo, também tem questão de concessionária que fez a revisão incompleta, enfim, esses 50 mil quilômetros com esse carro foram bastante emocionantes e tem muita coisa para te contar. Se você está chegando por aqui agora, no teste de longa duração a 4Rodas compra os carros e usa como um consumidor comum, seguindo todas as revisões no tempo, na concessionária, mas checando tudo em detalhes e também acompanhando os defeitos apresentados pelo carro. Então não deixe de se inscrever no canal da 4Rodas, clicar no sininho para você ser notificado a cada novo vídeo e querendo assinar todo o nosso conteúdo, que é bem importante, você pode apontar o seu celular para esse QR Code aqui do meu lado. Como um Compass diesel já havia passado pelo longa duração há alguns anos, lá por 2017, 2018, a nossa grande expectativa por essa nova fase do Compass era pelo motor 1.3 turbo GSE, da família GSE. Porque é um motor muito mais potente que o antigo 2.0 aspirado, são 185 cavalos, e também tem uma entrega de torque muito maior, são 27,5 kgfm. Então mudou completamente a entrega de força do carro. Mas o que a gente não esperava é que antes mesmo da primeira revisão, a gente já fosse ficar assustado com o consumo de óleo desse motor. Essa coisa de ficar aferindo óleo de motor novo é complicado. E esse carro aqui ele usa um óleo Mopa, da própria Stellantis, né? Só que ele é fornecido pela Shell. É um 0W30 que custa cerca de 65, 70 reais na concessionária. A cada 9 mil quilômetros não é muito, porque no manual a Jeep diz que é tolerável que esse motor consuma até 1 litro de óleo a cada 2.500 quilômetros, ou seja, ir do máximo ao mínimo da vareta em um intervalo de 1/5 da revisão, né? Porque as revisões são a cada 12 mil quilômetros num Jeep. O problema é que ia acontecer de muito carro ficar sem óleo por aí, porque hoje o que o consumidor faz é manter as revisões em dia, né? No máximo manter as revisões em dia para não perder a garantia. E com um intervalo de revisão tão grande, ia acontecer de muito carro ficar sem óleo por aí. E isso acabou acontecendo. Nós recebemos muitos relatos de consumidores, de donos do Compass, até com menos quilometragem do que o nosso naquela época. Teve caso de carro com 2.900 quilômetros tendo o motor trocado, porque havia ficado, secou o cárter de óleo, havia ficado sem óleo, sem lubrificação, havia comprometido todo o motor. No nosso caso, nem era tão agressivo assim esse consumo de óleo. A primeira revisão foi feita aos 12 mil quilômetros na Divena, em São Paulo. E aqui, do momento que nós completamos o nível de óleo com 1 litro, aos 8.700 km, aos 12 mil quilômetros, o motor já havia consumido 300 ml de óleo. Mas a concessionária normalizou essa situação. Disse que não havia nada de anormal e que se fosse necessário completar o óleo, era só levar o carro lá e eles completariam gratuitamente. E mais nada. Então o que nós passamos a fazer para controlar essa situação foi acompanhar o consumo de óleo do motor com mais regularidade e também passamos a andar com o nosso litrinho de óleo de estimação lá no porta-malas do carro, porque vai que a gente precisasse, né? A gente acabou usando, isso aqui já deve ser o segundo que a gente usa no carro, porque já dando spoiler, isso foi normalizado depois, mas tá aqui. Mas foi curioso, porque dos 12 mil quilômetros até os 19 mil, não houve um consumo de óleo significativo. E dali dos 19 mil até os 21 mil, reduziu cerca de 300 ml, 1/3 ali do nível de óleo. E nesse meio tempo, muitos leitores entraram em contato conosco, também relatando problemas, tanto de troca de motor, quanto de carro parado, carro que tinha trocado o motor e a Jeep ainda não havia atualizado a documentação. E também teve leitor que nos avisou que já havia uma reprogramação do motor disponível, que seria a solução para esse alto consumo de óleo. Ou seja, tecnicamente, o problema não era mecânico, mas sim eletrônico. Mas
a concessionária da Aruja, onde nós levamos ali com 21 mil quilômetros rodados, disse que seria melhor fazer esse serviço na revisão, até para analisar, investigar melhor esse consumo de óleo. O fato é que o momento da segunda revisão chegou. Na verdade, se aproximou, porque nós paramos o carro aos 23.400 km em vez dos 24 mil, porque já estava ficando um pouco... a gente estava ficando com medo, na verdade, de ficar andando com o carro e completar o óleo, e quando chegasse na concessionária falasse que não estava consumindo óleo, enfim. O fato é que nós levamos para Sinal Tancredo Neves, lá eles minimizaram novamente o consumo de óleo, o alto consumo de óleo, mas quando foi feita a revisão, eles tinham um boletim falando para fazer a atualização do módulo do motor, e a atualização de fato foi feita. O que não foi feito foi a troca do filtro de óleo do motor, ou seja, trocaram o óleo e não trocaram o filtro, que é uma coisa prevista na revisão, que você paga na revisão, e também não trocaram o filtro do ar-condicionado, que é uma coisa que você paga à parte, e nós pagamos por isso. E a gente voltou para casa com o filtro do óleo limpo, ele aparentemente parecia um novo filtro, mas não estava, porque a gente tem marcação de todas as peças, e também sem o filtro do ar-condicionado. Um belo serviço, nota 2. Mas sim, depois dessa atualização do módulo do motor, o consumo do óleo dele foi normalizado. O consumo que tem é muito mínimo, ainda mais considerando um motor turbo com tanta potência assim. Mas o que eu ouvi de pessoas familiares ao assunto na Stellantis é que o que aconteceu nessa mudança do módulo do motor foi uma alteração no comportamento da bomba de óleo, que é uma bomba de óleo pilotada, ou seja, a pressão que ela está exercendo ali com óleo, no fluxo de óleo, varia de acordo com a necessidade do motor. Normal, funcionou normal, o motor está funcionando desde então, o consumo diminuiu, mas como houve um burburinho junto com os proprietários em relação ao consumo do carro depois dessa atualização, nós levamos o Compass novamente para a pista de testes para conferir como tinha ficado o desempenho dele após esse novo mapa do motor. Dirigindo, o que nossa equipe percebeu foi que houve uma redução no turbo lag, aquele atraso para o turbo entrar na arrancada. Isso com a nova programação. Mas na pista, o tempo de 0 a 100 piorou de 9,9 segundos para 10,1 segundos, uma piora de 0,2. E essa piora, ela se repetiu nas passagens de 40 a 80 e de 80 a 120. Mas a passagem mais crítica, pelo menos na minha opinião, é de 60 a 100 km. Que teve uma piora de 0,6 segundos, então dá uma diferença importante. Mas o consumo também piorou, passou de 9,6 para 8,4 na cidade com gasolina e de 12,8 para 12,13 na estrada também com gasolina. Então, no contexto geral, o desempenho realmente piorou. O Compass só foi apresentar outro defeito mecânico aos 46 mil quilômetros, quando a bomba de combustível, a de baixa pressão, que fica dentro do tanque de combustível, queimou e deixou o Compass parado no meio da Avenida Paulista, em uma cena, enfim, foi chata. E aí teve que esperar o reboque, foi para a concessionária e passou um fim de semana inteiro lá. Depois disso, teve outros problemas menores, como o dimmer, né, a função que reduz o brilho das telas e da iluminação ambiente do carro à noite, ou ao seu gosto, digamos assim. Não vai funcionar aqui agora porque está de dia e o sensor reconhece, mas você tem esse controle do carro. E essa falha também impedia que as luzes desses botões acendessem, e foi uma falha eletrônica. Também teve problemas menores, como a troca da bateria da chave presencial, que acabou em pouco mais de um ano, e a troca do para-brisas, que foi quebrado por uma pedra na estrada, uma rachadura que se alastrou, pareceu um buraquinho só, uma lasca no para-brisa, virou uma rachadura enorme, teve que trocar o para-brisas. Trocamos pelo seguro na Autoglass, só que eu tive que voltar lá com o carro porque os sensores de iluminação, de acendimento automático dos faróis, de chuva, eles ficam no suporte aqui que foi reaproveitado. E como ele tem uma mola que segura os sensores com um gel no vidro, essa mola fez o suporte reaproveitado quebrar. E aí foi necessário trocar o suporte. O que mais nos aflige hoje aqui no Jeep Compass é um zoom, uma rumorosidade do carro
Ao passar dos 80, na faixa dos 80, 90, quando você passa disso, você começa a ouvir um barulho que ressona na cabine. Nós levamos o carro na Jeep, eles investigaram, trocaram os pneus de posição, trocaram o rolamento traseiro direito até em garantia e não resolveu. Aí eles falaram para nós levarmos o carro numa Pirelli, numa autorizada da Pirelli, para eles fazerem uma inspeção dos pneus. São os pneus Scorpion verde, que são originais ainda do carro. E aí nós levamos na Campneus, eles fizeram uma análise técnica, tiraram fotos, mandaram para a Pirelli, e a Pirelli nos mandou um relatório dizendo que não, o defeito não é de fabricação do pneu. Se tem algum problema no pneu é por uso incorreto, não foi feita a manutenção, não foi feita a calibragem do pneu, o rodízio não foi feito, enfim, essas coisas. Mas o barulho continua, entendeu? E tá aqui, dá pra ouvir um barulho de fundo chato. Mas será mesmo que isso é uma questão... Isso não é, na verdade, uma questão do pneu? Ainda mais porque nós descobrimos que é um pneu especificamente que é o maior culpado. Agora, ele por sinal está aqui no traseiro esquerdo. A gente acompanha a posição de todos os pneus conforme feita o rodízio. Então é um pneu que já esteve aqui fazendo barulho, já esteve ali fazendo barulho e agora está exatamente atrás de mim fazendo barulho de novo. O nosso carro tem todo o acompanhamento de revisão, de alinhamento, de rodízio. Na verdade, quando as concessionárias erram o rodízio, isso é constante, nós consertamos, nós realocamos os pneus da forma como o manual indica. Também verificamos o torque dos parafusos para ver se está conforme o planejamento da concessionária, da fábrica, enfim, é tudo feito certinho. Além disso, esses pneus Scorpion verde, eles são feitos para SUVs. E o nosso carro é um SUV de tração dianteira, não é um 4x4. E esse mesmo pneu é original das versões 4x4. Então, uma estrada de terra, eu imagino que não seja um uso fora do que está previsto. Pegar um buraco, que é uma constante no Brasil, também não está fora do previsto. Então não tem um uso... A gente não faz um off-road pesado com um carro 4x2, né? Então não está fora do escopo de uso de um SUV. E não é também uma questão inédita, porque o outro Compass usava esses pneus, também tinha barulho, mas tinha uma escamação de fazer degrau assim entre os sulcos. Mas assim, foi até os 60 mil, depois acabou o teste dele, né? Agora esse aqui vai até 100. E os pneus Scorpion verde já foram assunto da seção autodefesa aqui na Quatro Rodas. Você pode até conferir o link da matéria aqui no vídeo. Tem casos de sair bloco de pneu mesmo do pneu das pessoas, dos usuários, e isso ser empurrado com a barriga pela garantia. Bom, esse é um resumo do nosso convívio com o Jeep Compass ao longo de 50 mil quilômetros. Vale repassar que esse aqui é um Compass Longitude com motor 1.5 turbo, câmbio automático de 6 marchas e que tem muitos outros detalhes na página dele aqui na descrição do vídeo. Todos os episódios, todos os capítulos do longa duração com ele estão lá. E eu já deixo aqui o convite para você acompanhar mês a mês tudo o que acontece com esse carro aqui e também nesse momento com a estrada, que também faz parte do longa duração. E é isso, é o que tem para hoje, nosso Jeep Compass, com um grande histórico de problemas para deixar bem empolgante essa passagem dele por aqui. E é isso, até a próxima!